Ora, bom dia, meus amigos. Ora, vamos falar aí de uma coisa muito interessante que está na ordem do dia aqui também deste lado do mundo, a questão do Irão, que eu acho muito triste a situação atual. O Irão, a antiga Pérsia, é uma das civilizações mais antigas do mundo. Mena Mortágua vai para Gaza, enfim, em missão humanitária, e eu olho para isto e assim, mas onde é que eu tinha a minha cabeça para ir para as redes sociais? Epá, isto já não é psiquiatria criminal, isto já é, pá, os senhores do terceiro racho parecem uns anjinhos com este pessoal. Epá, isto é mesmo, é gente mesmo muito esquisita, bolas, Jesus, não tenho estudos para isto. Ora, a mim parece, o vídeo de hoje vai se intitular Mena Mortágua, o novo Alcibiades, não é? O Alcibiades foi um tipo de Sócrates direto, aliás, que traiu as três grandes potências da altura: Atenas, Esparta e Pérsia. Era um fino, acabou obviamente assassinado, não é? Porque traiu-os a todos, não é? Mas era um tipo de Sócrates, um homem de grande estatura intelectual. Os gregos, voltamos à paideia, para eles a imortalidade da alma era conquistada através do feito, por isso é com Aquiles, na guerra de Troia, vamos alcançar a imortalidade, nesta guerra que vai ficar para todo o sempre, lá a falar com os Mirmidões, que era a tropa de elite lá do sítio, que ele era o comandante, e o Alcibiades era um rei, e o ensino imortalizava o Sócrates era fundamentalmente um pedagogo. Os sofistas eram mal vistos porque recebiam dinheiro para ensinar, e a essência da paideia é o sofista, como se viu ontem, que eu expliquei na introdução, no início. E realmente, se eu sou mais sofista que filósofo, eu acho que sou mais filósofo do que sofista, vou ser sincero. Tenho mais o espírito filosófico do que o espírito sofístico. E depois as pessoas vão ver as diferenças. O académico de setting é mais sofista. O meu género é mais filósofo. Estão a ver? Mas enfim. Depois explicar-vos em rigor a diferença entre os sofistas e os filósofos. O Gorgias era um filósofo. Eles eram os homens da retórica, não é? Era quem ensinava a argumentar, porque na Grécia Antiga, quando se ia a tribunal, quem argumentava melhor ganhava o caso, entendem? Então, de certa forma, o pai da retórica é o Gorgias, não é? Quem fala muito bem, em eloquência, muito loquaz e muito, enfim, sofisticada, vem dos sofistas, dir-me-ão, mas os filósofos são mais sofisticados intelectualmente, mas não a falar. A falar, os advogados brilhantíssimos são todos sofistas. Por isso é que eu sou mais filósofo que sofista. O sofista é, de certa forma, um jurisconsulto, um advogado de topo que consegue argumentar. O Vale Azevedo dizia isso aos colegas: eu não preciso da lei para ganhar os casos em tribunal, só com a conversa ganhava, dizia ele. E era, de certa forma era. Mas voltando ao assunto, o Alcibiades era um homem de grande estatura intelectual, mas a imortalidade para os gregos era através do feito, e ele era a luta, ele era um guerreiro, era um soldado. E o Alcibiades alcançava a sua imortalidade pelo conflito armado. Só que depois foi como a Mena Mortágua, traiu tudo o que era digno naquele tempo. Os persas naquele tempo não eram o Irão de hoje. O chá do Irão, que aquele paciente muito rico que eu tinha em Portugal e também em Londres, porque ele estava sempre a fazer pontaria como eu, ele conhecia muito bem a família do chá do Irão, e o chá do Irão, para quem não sabe, a democracia existia na Pérsia. O chá da Pérsia, o chá do Irão, aquilo era Pérsia, não era Irão, mas enfim, naquele tempo, o Reza Pahlavi, aquilo era uma democracia, as mulheres estavam profundamente ocidentalizadas, aquilo era um espetáculo. O Irão no tempo que o Shah lá estava. Aliás, os filhos do Shah estavam a estar em Inglaterra
e tinham Lamborghinis, andavam com os Lamborghinis naquele tempo, nos anos 70. Depois veio aquele sabujo barbudo chamado Ayatollah Khamenei, que por acaso mandou condenar à morte o Salman Rushdie, que há pouco tempo levou uma facada no olho e ficou cego por causa desse maluquinho o ter condenado à morte há muitos anos atrás, por causa que o Salman Rushdie publicou os versículos satânicos. E agora, deste lado do mundo, como sabem, a coisa em termos diplomáticos está muito complicada com o Irão, e eu fiquei horrorizado. Quer dizer, com uma civilização destas, como é que é possível? No que é que se tornou, não é? A Pérsia foi quem deu mais, antigo Irão, foi quem deu mais trabalho ao Alexandre o Grande. Foi quem deu mais trabalho. Era um exército de 200 mil soldados contra os 40 mil do Alexandre o Grande. O imperador Dario fugiu porque o Alexandre, brilhantissimamente como sempre, conseguiu ganhar a batalha, porque o pôs em fuga e ficou aquelas estratégias todas a Aristóteles de trocar as voltas, mas era 40 mil para 200 mil. Era, na altura, o maior exército de sempre. E a Pérsia era uma coisa fabulosa, os dias suspensos da Babilónia, Persépolis, tudo aquilo, tudo o que Alexandre depois, infelizmente, não se portou bem ao tentar apagar a Pérsia da existência. Colocou fogo à cidade, queimou aquilo tudo, foi realmente muito feio o que o Alexandre fez. Nós estamos a falar do século IV a.C., ele queria acabar com a dinâmica persa. Não, ele estava-se a vingar por Atenas, porque a Pérsia tinha, obviamente, era dali que tinha saído as maiores barbáries contra Atenas, e até contra Esparta. E aqueles três, Atenas, Esparta e Pérsia, era os Estados Unidos, a Rússia e a China daquele tempo. Os principais, Atenas e a Pérsia. Esparta, ou seja, os Estados Unidos e a Rússia. Seria mais os Estados Unidos e a União Soviética naquele tempo. Esparta seria quem? Esparta era a tropa de elite, né? Os miúdos iam aos 7 anos para o colégio militar lá do sítio e ficavam até aos 20 a ser treinados como soldados. Autênticos assassinos profissionais que saíam dali. A Esparta era uma coisa tremenda. E estamos a falar dos maiores guerreiros da humanidade que estavam aqui, em Atenas, em Esparta, principalmente em Esparta e na Pérsia. O tal Irão ficou horrorizado que uma rapariga portuguesa que por acaso tem uma atração sexual que em Gaza é executada, ou mesmo mortal, para você, desculpe lá, está lá assim, você tinha cuidado lá em Gaza, né? Não estou mesmo a perceber. Vai numa missão humanitária, então vai para a Cisjordânia pelo menos, onde está a autoridade palestiniana. Agora para a faixa de Gaza, onde está o Hamas, onde o Hamas é governo, o Hamas que coloca bebés em micro-ondas, o Hamas que é uma das organizações terroristas mais perigosas do mundo, como agora ao que parece é também a Guarda Revolucionária do Irão, ao que parece. Capaz de ser, eu não sei, já nem sei o que vos diga, o mundo, este pessoal está tão extremo, eu nem sei, são moderados, são, nota-se, as democracias progressistas são moderadas, são sim senhor. Eu não sei, os homens devem estar cheios de razão, não é? Os vice-quietos é que sabem, não é? Mas realmente fico surpreendido como é que o mundo está tão crispado sempre por causa da religião. Sempre por causa da religião. Por isso é que eu não citei o versículo que o Alexandre me mandou no e-mail. É sempre a religião, O Irão está a perder a cabeça com o Ocidente. Parece que sim. Fico horrorizado. O Ocidente está a reagir bem. Pois, se calhar está, não é? Se calhar está, não é? Os americanos, os australianos, a União Europeia, pois, se calhar estão. Se é verdade o que vem nas notícias, pois, é o tal Alcibiades, não é? Ou seja, estão a trair tudo e todos, não é? Quer dizer, mas como é que é possível a geopolítica internacional estar nos dias de hoje? A Rússia está nestes quid pro quos com a Ucrânia, esperado, aliás,
Israel com Palestina, mas isso desde 1949, que não era de esperar outra coisa, não é? E agora o Irão está a meter ainda mais achas na fogueira, nomeadamente a atacar, ao que parece, alvos ocidentais. Pois o Irão não é a peça do antigamente. Os Estados Unidos, sendo Alexandre o Grande, sendo a Grécia barra Macedónia, pois esmagam o Irão com 3 cantigas. Dir-me-ão, a Mena Mortágua é o Alcibiades cá do sítio. É um bocadinho, porque a Mena Mortágua, não sei se você está a perceber que aquelas dinâmicas civilizacionais são profundamente perigosas. Eu não percebo bem, eu acho que percebo, eu não sou psiquiatra, se calhar não percebo. Eu não sei bem o que é que a Mena Mortágua pretende em ir a Gaza numa missão humanitária. Que aquilo está a ser complicadíssimo do ponto de vista humanitário, sim. Mas desde quando é que uma guerra é humanitária? A Convenção de Genebra é a única coisa que eles têm, que é o desdobrado do direito internacional humanitário, que se aplica a instituições de guerra. Mas aquilo, infelizmente, é sempre assim. Aliás, é pior. Por isso, Mena Mortágua, então você vem de uma democracia plena, das únicas 23 no mundo, e vai para Gaza, que é um dos regimes mais perigosos do mundo, arrisco-me a dizer pior que o Afeganistão nos dias de hoje. Uma rapariga com a sua escolha de vida, cara amiga, você vai se meter na boca do lobo. Mas pronto. A rapariga vai para lá, parece-me um Alcibiades, parece que está a atrair todos os valores civilizacionais que foi educada, quer dizer, mas se calhar foi educada assim, o pai a gente já sabe, né? Mas enfim, o Alcibiades foi educado pelo Sócrates, foi educado, mais ou menos instruído, e depois tornou-se um traidor, Judas de Jesus Cristo, por assim dizer. Porquê? Porque naquele tempo também havia pessoas más e pessoas boas, né? Havia o Aristóteles, o Platão e o Sócrates, né? Que eram os poetas daquele tempo, e depois havia os Alcibiades desta vida. Dir-me-ão, a Mena Mortágua é uma espécie de Alcibiades. Ela não tem estatura intelectual para isso. O Alcibiades era genial. A Mena Mortágua é um fanatismo avassalador. E dir-me-ão, este pessoal que tem futuro fora da política, isso já eu percebi há muito tempo, que qualquer pessoa que hoje em dia se meta na política é muito difícil ter uma vida fora da política, a não ser como pessoa católica convidado como uma pessoa para a escola nos dias de hoje. Hoje em dia a política está tão extrema que destrói tudo. Quem se mete na política, como eu vi, quem se mete na política, nem que não seja no teriocínio da política, que são as redes sociais nos dias de hoje, quem se mete na política é absolutamente devorado antropofagicamente pelos vários atores do cenário político, como se diz na ciência política. Eles é uma esquizofrenia geopolítica permanente. Está tudo completamente doido com estas dinâmicas atuais, culturais, filosóficas e religiosas. Parece o Terceiro Reich, parece as Cruzadas. O mundo era mais seguro no tempo dos Estados Unidos e da União Soviética. Havia 2 a mandar, era clarinho como a água, o que é que havia em termos de dinâmica. Hoje em dia, tudo gente escondida, encapuçada, autênticos bandidos profissionais que fazem o que fazem. Muitos dos grupos terroristas são radicalizados. Onde? Na internet. Como sempre, não é? Dir-me-ão, muitos ocidentais que vão lutar a favor do Hamas e a favor do Estado Islâmico e da Al-Qaeda, isto, aquilo e aquilo outro, essa radicalização é feita na internet. Dir-me-ão, então o que é que quer dizer com essa conversa toda? O que eu quero dizer com esta conversa toda é que eu vejo com muita
preocupação uma rapariga com uma moeda morta água meter-se numa boca de lobo. Eu não quero mal a rapariga, como sabem. Meter-se numa boca de lobo destes autênticos fanáticos que são criminosos profissionais, que é o Hamas. Aquela gente manda homossexuais do terceiro andar só por serem homossexuais. Se estão a ver o que é que são estas bestas, né? E as mulheres não têm direitos absolutamente nenhum. E depois nós da direita conservadora é que somos os fachos, é só para saber. O Reza Pahlavi, que eu gosto tanto, foi ele que substituiu o nome da Pérsia por Irão. Se bem que eu acho que aquilo era verdadeiramente Pérsia, porque o Reza Pahlavi foi o mais democrata deles todos. Dir-me-ão, mas a Pérsia é uma coisa fabulosa. Era. Atualmente é muito complicado o Irão. O George W. Bush falou do eixo do mal, um bocadinho como o Império do Mal do Reagan, quando disse que a União Soviética era o Império do Mal. O George W. Bush disse o eixo do mal. Quem é que era o eixo do mal? Irão, Iraque e Síria. Colocou lá o Irão. Eu acho muito negativo essa dinâmica, mas reconheço que eles hoje em dia são mais perigosos que os russos. Os russos são nossos amigos, são europeus. O Irão, desde o tempo do Alexandre o Grande, e anterior aliás, que foi um problema. Aliás, o Alexandre o Grande é cruel, só se vê o Alexandre o Grande verdadeiramente cruel com a Pérsia. Estou a ver. Foi a única civilização que ele efetivamente, porque era uma civilização, não era os chineses, não era, os chineses que foi no século XII, isso é muito mais tarde. Estamos a falar do início da civilização. O que havia mais desenvolvido naquele tempo era, obviamente, a Grécia Antiga do lado do Alexandre e a Pérsia do outro lado. E o Império Persa era uma coisa infinita. As capitais eram Babilónia, era Persépolis, era uma série de outras, Susa e por aí adiante. E os países da Pérsia eram os atuais, do Império Persa, eram os atuais, e falavam aramaico, que era a língua de Jesus Cristo, não é por acaso, não é? Quando o primeiro-ministro israelita, feito, enfim, erudito, está a falar com o Papa Francisco, pois Jesus Cristo falava hebraico e o Papa aramaico, pois, também, enfim. E os países do Império Persa são os países que hoje em dia dão muitos problemas ao Ocidente. O Afeganistão, os Emirados Árabes Unidos, o Irão, Israel, a Jordânia, o Líbano, a Palestina, o Paquistão, o Kuwait, a Turquia, a Síria e por aí dentro era tudo Império Persa. Tudo. Até a Roménia pertencia ao Império Persa naquele tempo. Turcomenistão, o Uzbequistão, acho que já os disse quase todos. Cazaquistão, Bulgária também pertencia ao Império Persa, não é por acaso que o Stalin gostava tanto da Bulgária. A Arménia também pertencia ao Império Persa. Estou a ver. E havia naquela zona o Médio Oriente todo era deles. Tudo. Como se pode aqui constatar. A Índia era deles. Era o Império Persa também. Ou seja, o Império reunia os principais atores da política do Médio Oriente dos dias de hoje. Ou seja, o Império Persa tinha Israel e Irão e a Palestina conglomerados. Estão a ver? Ou seja, quem mandava eram estes. E as capitais, obviamente as principais eram Babilónia e Persépolis. O Jardim Suspenso de Babilónia foi uma das 7 maravilhas do mundo, quer dizer, aquilo era um grau de sofisticação só similar aos gregos. Os gregos eram mais sofisticados, eram como os seus vão ver pela paideia, mas por exemplo Persépolis foi desenvolvida durante 2 séculos, 200 anos, para ser construída pelo imperador Dario I, até que foi conquistada pelo Alexandre o Grande, que destruiu por completo. Foi muito feio. Foi a única coisa que o Alexandre o Grande fez que eu fiquei horrorizado. Era uma coisa fabulosa, Persépolis,
e foi completamente destruída pelo Alexandre o Grande. Depois, Persépolis foi desenvolvida pelo rei Dario, o primeiro, depois pelos Xerxes, o famoso Xerxes que se aparece nos filmes, não é? E depois havia, isso era a capital, de certa forma, aquilo naqueles tempos chamava-se o Império Aquemênida, não é? A cidade de Persépolis era a capital cerimonial, enquanto que as capitais administrativas eram Babilónia e outras, Susa e outras. O Alexandre o Grande, no século IV, depois saqueou por completo Persépolis, incendiou tudo, nomeadamente o Palácio dos Xerxes, que é tão conhecido dos filmes, que os senhores já viram, supostamente. E vingou-se do que é que os persas fizeram naquele tempo a Atenas, porque o Alexandre Grande era Macedónia, tal como Aristóteles, mas Atenas obviamente era a cidade-estado que determinava a Macedónia. E foi muito feio o que ele fez, muito feio. Nunca percebi, bem percebi, eu acho que ele foi mesmo a vingança, quer dizer, lá está a engenheiro Avelino, mesmo as mais sofisticadas mentes, há uma altura que, pois, quando é faca na liga, é mesmo faca na liga, não é? Por isso, eu acho que foi o único verdadeiro erro que o Alexandre o Grande alguma vez cometeu, foi destruir por completo Persépolis. Foi porque era uma coisa fabulosa de arquitetura, de sofisticação. Os palácios de Persépolis era similares ao Vaticano, uma coisa fabulosa. E isto era o Irão. Isto é o Irão nos dias de hoje. Vem desta Pérsia, deste império fabuloso que conglomerava tudo. Eu, como sabem, fico todo derretido com esta gente do antigamente, não é? Da Antiguidade Clássica. Fico horrorizado que os dias de hoje estejam a reavivar os tempos imemoriais. Estão outra vez a embirrar com o Irão. Os homens é que se puseram a jeito, não é? Supostamente fizeram barbaridades do piorio contra os países ocidentais, não é? Mas já aconteceu o eterno retorno do Nietzsche, já aconteceu a mesma coisa no passado. O que é que aconteceu? O Alexandre o Grande chegou lá, arrebentou com aquilo tudo. Eu espero que não vamos ter um Trump ou um presidente americano a chegar ao Irão e arrebentar com aquilo tudo. Mas foi a única forma de resolver o assunto nos tempos imemoriais. O Alexandre Grande só acabou com a ameaça persa depois de destruir aquilo tudo, nomeadamente Persépolis, que era a capital administrativa. Eu vou-vos dizer, se fui a Hiroshima e Nagasaki do Alexandre Grande Persépolis, foi de mião, não devia tê-lo feito. Estou eu aqui a falar de alto, não é? Estou eu aqui a falar de alto. Não sei, se não seria a única solução. Interessantemente, Babilónia ele não tocou, graças a Deus, deixou aquilo intacto. Persépolis, porque era a capital administrativa do Império, tocou. Destruiu tudo, Palácio de Xerxes, foi tudo ao ar. Ele viveu na Babilónia, e ele adotou de certa Babilónia para o Alexandre Grande era Constantinopla para o Império Romano, porque o Império Romano, como sabem, do Oriente só cai no século XV, que era conhecido como o Império Bizantino, porque era Bizâncio, Constantinopla e depois, obviamente, Istambul nos dias de hoje, porque o Império Romano do Ocidente cai, quando Roma cai, conquistada pelos alemães. Ordacaro, se não falhar a memória, o nome do guerreiro alemão. Foi os alemães, que foram os alemães, esses gebrotos do direito penal alemão, foram os alemães que acabaram com o Império Romano do Ocidente. Por isso, isto está tudo interligado do ponto de vista histórico. Eu fico muito desagradado, mas lá está o Alexandre, mais uma vez, com a sua grande abertura, a única barbaridade que ele fez, se calhar tinha que fazer, foi Persépolis, mas Babilónia preservou e viveu lá e tentou fazer com Babilónia o que o Império Romano fez com
atual Istambul, naquele tempo Constantinopla, Império Bizantino, por ser Bizâncio também, obviamente. Esta é a história. E depois temos umas pessoas como a Mena Mortágua, que vai deitar achas para a fogueira, vai à faixa de Gaza. Nossa Senhora, qual é a solução aqui? Ao contrário do que o engenheiro Avelino diz, não é que há macho alfa nem fêmea alfa, coisa nenhuma a puxar dos galões. Tem que se negociar com o Irão. Não é uma boa ideia ostracizar os homens. Eles agora esticaram a corda partiu. Claro, foram logo sancionados, como é evidente. Aconteceu mesmo com a Rússia quando fez o que fez à Ucrânia. Tem que ser sancionados. O Irão, se é verdade o que os serviços secretos ocidentais dizem, eu não estava à espera, vou ser sincero. Não estava à espera, porque eu sou muito dado à antiguidade clássica, como sabem, e não estava à espera que um país com aquela história fosse fazer esta barbaridade. Não estava à espera que eles atacassem o país ocidentais desta maneira. Estava à espera com Israel, mas isso é questões religiosas. Agora, não estava à espera outros países ocidentais, isso não estava mesmo à espera. E eu acho que temos que o Trump tem que negociar com o Irão. Não é cá discurso do George W. Bush, eis do mal, coisa nenhuma. Tem que se sentar à mesa com o Ayatollah. É que tem que ser mesmo com o patrão. O patrão no Irão é o Ayatollah, Khamenei, que substituiu aquela besta do Khomeini. Eu acho que o Khamenei é mais moderado. O Khomeini era mesmo uma coisa... Jesus Cristo do céu. O Shah do Irão não ajudou ao substituir a tecnologia de Pérsia para Irão. Pois, se calhar não ajudou, coitado, mas o Reza Pahlavi é uma pessoa excepcional. Mas enfim, é a história. Vamos para a matéria. Mena Mortágua. Aprenda lá com o Alcibiades, não traia os seus valores ocidentais, cara amiga. O Alcibiades traiu toda a gente, acabou muito mal. Mena Mortágua, você acha mesmo que a faixa de Gaza vai alterar alguma coisa do status quo? Vai levar o quê? 2 pacotes de leite e um choca-pique? Mena Mortágua, é que eu não quero mesmo mal a rapariga, não quero mesmo mal a rapariga. É que este pessoal não faz ideia. Eu sei, eu vi na pele os fanáticos que esta gente não é. Mena Mortágua não é uma rapariga das tropas especiais. A Mena Mortágua, como diz Jorge Nascimento, professor, eu não tenho o seu arcabouço psicológico e físico. Claro, é que estas pessoas tentam mesmo assassinar-vos. Cuidado com isso. Comigo fisicamente têm medo, mas no resto, como sabem, não é? Entende? Esta rapariga não tem as minhas competências. Esta rapariga vai correr perigo de vida se for para a faixa de Gaza. Mena Mortágua, eu tenho tido muitas discordâncias consigo, muitas, mas você é portuguesa como eu. Não faça isso. Não costumo dar unsolicited advice. Está bom assim em inglês? Muito obrigado. Mas eu, sendo psicanalista, cara amiga, recomendo vivamente que não vá. Vai-se meter na boca do lobo. A toca do lobo do Sr. Adolfo era um bom exemplo. Quem entra não sai. Mas pronto, também não está com você que sabe da sua vida. Você eu trouxe em economia na minha Universidade de Londres, noutra faculdade, como é evidente. É uma rapariga tão instruída, é minha colega académica, não lhe quero mal nenhum, tenho gozado muito consigo, tenho brincado muito consigo, tenho me metido muito consigo, Mena Mortágua, mas nós queremos-la cá, queremos-la boa saúde, aí a picar-se com o André Ventura e com o pessoal todo, queremos a Mena Mortágua de boa saúde, não estou a ser irónica, estou a falar a sério, boa saúde, viva, saudável, fazer a sua vida com a sua companheira, o Hamas são absolutamente homofóbicos, Mena Mortágua, eles executam os homossexuais, você não tem direito a existir lá, eles sabem que você tem essa vida privada, ao contrário de nós no Ocidente, eles executam as pessoas, Mena Mortágua, você sabe disso, pá. Vai apanhar um maluco, quem fez o que fez ao Lord Mountbatten foi um maluco do IRA, não foi o IRA, a organização em geral,
porque os grupos terroristas têm lá depois secções completamente doidas. É como as redes sociais, não é? Tem lá umas secções que são completamente doidas, são autênticos assassinos profissionais. Quem matou o Lord Mountbatten foi aí o IRA, como é evidente, Irish Republic Army, ou seja, que era o grupo terrorista daquele tempo, mas foi uma secção, como se diz em inglês, rogue, ou seja, foi uns doidos, muito mais radicais que o próprio IRA, que, não sancionados pela hierarquia, mataram um membro da família real dos mais proeminentes, que era, aliás, era o verdadeiro tutor do príncipe Carlos, que hoje em dia é rei Carlos III. É a mesma coisa com o ETA, a mesma coisa com os FP25, a mesma coisa. Quem é que matou o Olaf Palme? Foi um grupo muito radical. O Setembro Negro era um grupo muito radical do LP. Mas na Mortágua, você se apanhar um grupo muito radical dentro do próprio Hamas, eles, esta gente, eu sei o que estou a dizer, hein? Mesmo que não haja um assassinato físico, eles vão fazer tudo o que possam para destruir, cara amigo, eu sei do que estou a falar. Não se meta na boca do lobo. Fica aí no Ocidente. Tudo o que passa Constantinopla, onde o Império Romano acabou, onde o Ocidente acaba, é Bizâncio / Constantinopla / Istambul. Tudo o que passa isso, acabou o Ocidente. A Turquia é o fim do Ocidente. Por isso, a faixa de Gaza está muito para lá disso. Você é que sabe. Ok? Os russos ocidentais são, do ponto de vista civilizacional, do ponto de vista geográfico, já não. Vamos para a matéria. Um beijinho para si, cara amiga. É o único vídeo que eu estou a mandar-lhe beijinhos, meio na morta água. Epá, não se meta nisso. Você está-se a meter. Você vai correr risco de vida. Não se meta nisso. O seu pai já faleceu, infelizmente. Epá, eu creio que a sua mãe deve estar viva, não sei a sua história familiar. Não se meta nisso. Isso é perigosíssimo. Eles são absolutamente misóginos, são absolutamente homofóbicos. Uma mulher com a sua vida privada na faixa de Gaza é um alvo absolutamente vital. Eles não querem lá saber dos 2 discos de leite e do choca-pico que leva. Se vai de barco, pior ainda, leva com uma bazucada, com uma pinta de primeira apanha. Pá, vai de barco. Pá, mas quer dizer... Enfim, as melhores sociedades na Mortágua, não estou a brincar consigo, estou mesmo preocupado consigo. Eu sei que sabe da sua vida, mas não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia porque pode fazer mal. Pode ter sorte. Sim, pode ter sorte. Mas a minha experiência é que tem sorte um tempinho, mas há de cedo ou tarde os malucos vão atrás. É que sabe. Tínhamos ficado na crise isto é para a ideia, a formação do homem grego. Meio na Mortágua, se vir o vídeo, a formação do homem grego. Lembra-se do Alcebiades? Era grego, mas começou a trair tudo e todos, acabou assassinado, como é evidente. Não é bom trairmos os nossos valores ocidentais. Os nossos valores ocidentais são os mais desenvolvidos da humanidade. Dir-me-ão, o Hamas não tem valores ocidentais. O Hamas não tem valores nenhum. O Hamas é fanático. O Hamas é uma organização terrorista criminosa, assassina, psicopática e sociopática. Aquilo é a pior de todas. É capaz de ser uma das piores notícias. Capaz de ser. Dir-me-ão, o Hamas é pior que o Hezbollah? Eu acho que é. O Hezbollah e o Irão é complicado. Mas também o Qatar. Entendem? O Hamas também anda por estas águas? Sim. Estão todos, porque eles odeiam todos Israel. Entendem? Eles fazem o pacto com o diabo,
que é o pacto com estes grupos terroristas, eu não quero acreditar que as coisas estejam tão negativas. Não estou bem disposto, como já perceberam. Estou bem disposto, mas não é nada bom sinal no império da estatura intelectual da antiga Pérsia, atual Irão, estar a ser ostracizado desta maneira pelo Ocidente. Fizeram por isso? Fizeram. Eu acredito plenamente nos serviços secretos ocidentais, mas fico horrorizado que isso não é nem de perto nem de longe um bom sinal. Porque se temos a Rússia, o Irão e a China logo à espera de tomar conta em relação aos americanos. Os que falam mal dos americanos nunca tomaram conta. Podiam ter acabado a Segunda Guerra Mundial e tomavam conta de tudo, ninguém lhes podia fazer nada. Não. Ficaram, por isso é que eu gosto tanto deles. Têm muitos defeitos e fazem muita asneira, claro. O engenheiro Lino fica irritado comigo quando eu digo a verdade sobre os americanos. Estamos algum império suporta bem no estrangeiro, os americanos foram os primeiros a portarem-se bem, a não tomar conta de tudo. Do ponto de vista territorial, botam no terreno, mas têm operações em todos os países que lhes interessa. Os americanos têm centenas de operações todos os anos em todos os países que lhes interessam. E quando têm que agir, agem. Seja na Venezuela, seja na Líbia, seja no Iraque, seja no Irão. Na Rússia é que eles já vão baixinho, não é? Por causa das muitas ogivas nucleares que lá estão superiores ao número que os americanos têm. Apesar da tecnologia dos americanos ser muito superior. O próprio Platão escreveu 2 diálogos platónicos, claro, sobre o Alcibíades. Primeiro Alcibíades e o segundo Alcibíades. Eu cito estes diálogos na minha tese de doutoramento em filosofia, mas hoje não vou ler sobre isso. O primeiro Alcibíades, por acaso do diálogo platónico, é muito psicológico, é o conhecimento de si mesmo, é o aforismo de Delfos, conhece a ti mesmo. É Heraclito. O Heraclito é que diz, procura-te a ti mesmo, conhece a ti próprio, dizia ao Sócrates, mas vai ao Heraclito. É aqui que está, no primeiro Alcibíades, o aforismo do oráculo de Delfos, que Heraclito também formulou, no século VI a.C., e Sócrates no século V a.C. No primeiro Alcibíades é quando ele fala do conhece a ti mesmo. Fala muito da ética e da política, e da questão da imortalidade da alma, como sempre, né? A arete, a excelência, é sempre assim, os gregos estão sempre nisto. O segundo Alcibíades é mais teológico, é mais uma questão metafísica e também mais axiológica, com as questões morais, das vicissitudes e das virtudes da vida. Ou seja, o Platão dedicou 2 diálogos ao Alcibíades porque o Alcibíades fez o que fez. O Platão estava a tentar perceber o Alcibíades. Dir-me-ão, o Alcibíades foi uma pessoa muito importante para o Sócrates, para o Platão e para o Aristóteles, foi. Porque eles ficaram surpreendidos como eu fiquei. Como é que uma pessoa com esta estatura intelectual é um traidor? Que trai os 3 impérios mundiais, Atenas, Esparta e Pérsia. Ele traiu os 3. Estava sempre a fazer jogo de os atuais, as tais topeiras da CIA e do KGB naquele tempo, e do FBI, o Gordavievski, esse pessoal todo, eram uns anjinhos comparativamente com o Alcibíades. O Alcibíades foi a única pessoa na história da humanidade que traiu todos os impérios existentes. Era como se o Gordavievski tivesse traído a América, a União Soviética, a China, o Irão e por aí. A Arábia Saudita nunca mais acabava, não é? O Alcibíades era uma pessoa extraordinária. Como é que uma pessoa com aquela sua estatura intelectual faz uma barbaridade destas? Ou uma pessoa com a sua estatura intelectual vai se meter na boca do lobo dos maiores chabujos à face da terra, que é um Hamas, nos dias de hoje. Se você fosse para o Irão tentar meter os patinhos quentes, eu aí até compreendia. Os americanos devem tentar falar com o Ayatollah, com o poder executivo iraniano, e tentar acenar os ânimos. Tem que haver sanções, diplomáticas. O que está a acontecer? A retirada de embaixadores, isto, aquilo e aquilo. Sim, pronto, está bem, sim, pronto. Isso tem que haver. Tem que haver, pá, se é verdade o que os serviços secretos ocidentais dizem, pois, quer dizer o que foi feito. Eu estou estupefacto. Não estava à espera que o Irão fizesse uma dessas. Não estava à espera. Quanto a Israel, estava à espera. Mas lá está, Israel e Palestina deste lado do mundo, pela proximidade geográfica, é uma coisa, é um ódio fundamentalmente devido à religião. É uma coisa que eu fico...
O Júlio dizia muito isso. Não tem solução. Aquilo não tem solução. E não tem. Parece não ter. Enfim. Vamos ver. It's above my pay grade. Está assim bom em inglês. Muito obrigado. Vamos para a ideia. Já tinha aberto, mas depois apeteceu falar do Alcibiades outra vez. Um beijinho para cima, não, Otávio. É o primeiro vídeo, acho que deve ser o último, que eu, enfim, estou a mandar um beijinho para a Mariana Mortágua, preocupado com ela. É pá, não vá. O que é que vai lá fazer, amiga, pá? É pá. Enfim. Tínhamos ficado nos sofistas, como sabem. Os sofistas fundamentam a ideia, não é? Origens da pedagogia e o ideal de cultura, os sofistas e a consciência cultural grega, conceito de natureza humana, Protágoras, o homem media todas as coisas, das coisas que são e das coisas que não são, sofistas e conceito de cultura, trivium e quadravium, atitude social perante a ciência, a crise do Estado e a educação, oposição de natureza e lei, a lei do mais forte, Calicles, conceito de natureza humana e cosmopolitismo. Otávio, lê um bocadinho para a ideia, veja lá o que é natureza humana e cosmopolitismo para os gregos, inclusive Alcibiades, que traiu os persas. Trair os iranianos é uma boa ideia. Não, se você vai apoiar o Hamas, está a apoiar o Irão. O Irão deve ser apoiado. Se é um país ocidental, não deve ser apoiado, porque o Irão está, ao que parece, a fazer coisas muito complicadas contra os países ocidentais, não só contra Israel. A Rússia não fez isso. A Rússia limitou-se à Ucrânia. O Irão não se está a limitar a Israel, está-se a estender nos seus braços de intervenção noutros países soberanos através de métodos que podem ser considerados terroristas, como é evidente. É verdade. A não ser que você ache que os países ocidentais sejam todos soninhas, ou menos morta água. Ou seja, que é mesmo estar contra tudo o que o Ocidente defende. Os americanos estão errados, os europeus estão errados, a OCDE está errada neste campo, os ocidentais estão todos errados, porque nisto podem ter muitos defeitos, coitados, mas nisto estamos todos de acordo. Bem, Montago, você quer estar menos a extrema esquerda e a extrema direita estão no contra com tudo. É pá, bolas, onde é que eu tinha a minha cabeça a vir para aqui? Oh, Dr. David, você tem toda a razão, saí do Olimpo, poxa. Eurípides e o seu tempo, guerra e transformação dos valores, voltamos sempre ao mesmo. Rústica e urbano, já tinha lido isto, sacralização do mito, Medeia, não é para a ideia. Medeia, oh mãe Motago, você quer ser uma Medeia também, em vez de ser uma paideia? Orestes, que é do Ésquilo, como sabem, famoso complexo de Elétra, já vos expliquei várias, Oresteia, já vos expliquei várias vezes que na Oresteia do Ésquilo, Agamemnon vai para a guerra de Troia e perdeu o vento. O oráculo diz que ele tinha que sacrificar a filha Ifigénia para ganhar vento. A filha Ifigénia foi sacrificada, ou seja, foi morta. A Clitemnestra soube da história, que era a mãe da Ifigénia, a esposa do Agamemnon, matou-o. Quando a filha soube, a Elétra, convenceu o irmão Orestes a matar a mãe. Não é complexo de Elétra, comparativamente com o complexo de Édipo e Freud, porque a irmã convence o irmão a matar o pai, não foi a filha que mata o pai, a filha que mata a mãe. A irmã convence o irmão a matar a mãe, assim é que é. A filha não matou a mãe, a filha convenceu o irmão a matar a mãe. No caso do Édipo, o filho matou o pai. Meira Montago, olha que os gregos ensinam-nos muito sobre a natureza humana, retórica e poesia em Eurípides, o tal das bacantes. Eurípides racionalista, Eurípides crítico, Eurípides lírico, Eurípides psicólogo, eu lembro disto. Que é em Eurípides, a comédia de Aristófanes, Ricardo Aros Pereira da Antiguidade Clássica, origens da comédia, Aristófanes detestava Aristóteles. Aristófanes e outros comediógrafos, função censora da comédia, Sócrates em As Nuvens, do Aristófanes, as nuvens é do Aristófanes. A educação antiga e nova, crítica a Eurípides. O Aristófanes era muito bom, mas se os senhores acham que o Ricardo Aros Pereira e Joana Marques são duros, vão ver o que é que o Aristófanes diz do Aristóteles e Companhia Limitada.
Tucídides, como pensador político, o meu grande amigo, Tucídides, criador da história política, a história da natureza e o mundo político, as leis do mundo político, os discursos em Tucídides, é um grande cientista político, Tucídides, ele e o Tito Livio são os meus favoritos, como sabem. A teoria das causas da guerra de Peloponeso, a guerra e a política, hybris em grego, e fracasso, imagem de Péricles em Tucídides, um grande estadista, o Péricles. Politeia antinoense. Aliás, quando a extrema-direita, com as suas genialidades habituais, o genético, o filho do Péricles era um ébrio, era um bêbado, um alcoólico inveterado. Os Aristóteles falavam muito disso. O filho do Péricles, se há património genético, onde é que está, não é? O filho do Péricles era uma nódoa das nódoas, e os Péricles foram os maiores tradições da antiguidade clássica. A genética tem muito pouca influência se os seus não tiverem juízo. Livro terceiro, À Procura do Centro Divino, Alexandre, isto é para si, prólogo, século IV, época clássica da paideia, a prosa na literatura, as escolas superiores, Sócrates, Nietzsche e Sócrates, o problema socrático, Schleiermacher, que foi o homem que começou com a hermenêutica, antes do Dilthey, Naturwissenschaften e Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften nas ciências da natureza, Geisteswissenschaften nas ciências do espírito, nasce aqui a psicologia, a psicoterapia e a psicanálise, ciências do espírito para Dilthey, Westerern, compreensão, ciências do espírito são compreendidas, ciências da natureza, explicação, é claro. Quem começa com isto tudo? Schleiermacher, que é o homem da compreensão, Westerern. Diz aqui o nosso amigo Iaga, está a ver, o Iaga põe cá tudo, está tudo, os velocitais todos estão aqui, Schleiermacher e o problema socrático, posição de Aristóteles, claro, Meyer, Taylor e Burnet, Sócrates educador, Sócrates e os filósofos da natureza, Sócrates e a análise, o ginásio, que era o gymnasium, também os alemães também tinham isso, voltamos à excelência física que os gregos tanto privilegiavam, não é por acaso que os Jogos Olímpicos são criados na Grécia Antiga. Filosofia socrática, a psique, alma e corpo, começa aqui também, a dicotomia alma-corpo, eudaimonia, a felicidade para Aristóteles, paideia, educação política de Sócrates, encrateia. Nunca mais saía daqui que eu gosto tanto disto. Homem da Motágua, acha mesmo que o pessoal do Hamas sabe disto? Não. O pessoal do Hamas é bazuca e assassinatos, seja porque você é mulher, porque você é homossexual, porque você não é muçulmana, porque você não é isto, não é aquilo, não é aquilo outro. O Hamas são o terceiro racho do Médio Oriente. Você é que sabe da sua vida, cara amiga. Conceito de liberdade, autarquia, Sócrates e o problema da paideia, claro. Tema do diálogo socrático, método de Sócrates, que é a maiêutica já agora. Partujar a verdade, porque a mulher do Sócrates era parteira, era a Xantipa, e ele partujava a verdade. É verdade, o Alcibiades era muito bonito. Acha-se que havia ali marosca com o Sócrates, porque parece que homens e mulheres estavam apaixonadas pelo Alcibiades. Já perceberam porque é que ele traiu também os três impérios, porque as pessoas ficavam apaixonadas por ele. Aliás, o Alcibiades era um filho, Nossa Senhora. Eu tenho admiração pelo Alcibiades, vou ser sincero. Foi um dos maiores sabores da humanidade em termos políticos, mas devia ser uma figura como pessoa. Sabem como é que ele traiu a Pérsia? Como era tão bonito, não é? E depois tinha aquela cabeça de tipo de Sócrates. O imperador persa estava numa campanha contra os seus do costume, né? Atenas e Esparta, e ele seduz a mulher do imperador persa. Consegue saber os segredos o meu irmão tem... não posso contar estas coisas que ele chateia-se comigo, pá. Mano, não te chateias comigo. Pronto, o meu irmão está muito nas leads, né? A politiquice, a polícia judiciária, aquelas coisas, né? E então ele tem trabalhado recentemente com um político muito importante, que eu não vou aqui referir pormenores, mas ao que parece, esse político tem a mania de dizer umas coisas no leito. E depois a coisa corre mal porque parece que, enfim, a coisa não fica por ali e as coisas, as conversas são como as cerejas, não é? Multiplicam-se. E foi o que aconteceu com o Alcibiades. Estás a ver, homem? Não disse nada, estou só a dar um toque.
as conversas, eu mexo muito bem nas leads em Portugal, muito bem, como já perceberam. E então, Alexandre Avelino, bem, eu um dia falo consigo, Engenheiro Avelino, pessoalmente, mas WhatsApps e redes sociais não dá ao Engenheiro Avelino. Pessoalmente, vamos lá, o Sr. Angelino gosta lá como é que é, das feijoadas, pois, vamos lá uma feijoada, eu vou para Santos de queijo e para os termossos, mas, e depois falamos, está bem, Sr. Angelino? Um grande abraço para si. E então, o Alcibiades seduziu a mulher do imperador. Foi assim que ele conseguiu saber os segredos do Império Persa, porque foi ela que lhe contou. Tem um fino Alcibiades, era um fartado de terreiro. Era mesmo, pessoal, espetacular. Está Marshall e Platão, como eu estava a dizer, a imagem de Platão na história, está Marshall e Platão. Campbell, um homem muito importante do ponto de vista da história da mitologia, dos arquétipos, se não fosse o Campbell e o Jung, que são quase papel químico. Campbell e análise estilística de Platão, teoria das ideias, Platão, claro, cartas de Platão, Arete e Paideia, Platão, herdeiro de Sócrates, claro. Diálogos socráticos menores de Platão, já sabemos que são 34, Alcibiades, primeiro Alcibiades e segundo Alcibiades, são um bom exemplo. Arete como problema filosófico, diálogos menores e intenção filosófica, o que é virtude? Manuel Otávio, você acha que o Hamas tem alguma virtude? Porque o Hamas é quem governa a faixa de Gaza, não se esqueça. A autoridade palestina do Mohamed Abbas governa a Cisjordânia. Pelo menos vá para a Cisjordânia, não vá para a faixa de Gaza. Pá. Um saber, 2 fatores na evolução de Platão, critério evolutivo, conclusões, conceito base de divisão social, a educação na HT é política. Eu carreguei o telemóvel, então está tudo carregado, como devem calcular, falo até me apetecer. Mas não devo fazer mais nenhum vídeo hoje. Eu quando faço vídeos muito longos, pelo menos um, depois já não apetece falar mais. 2 fatores na evolução de Platão, critério evolutivo, conclusões, conceito base de divisão social, a educação na área é política, e depois também tenho medo que isto aqueça muito, não é? Platão e Estado, República e Carta Sétima. Problema, é aqui que está a democracia na sua essência. A dialética nos diálogos menores, intenção da teoria das ideias. O Protágoras, que é um dos grandes sofistas, para a ideia sofística ou para a ideia socrática. O tal Protágoras é um homem muito importante. O homem, quando se diz o homem à imagem e semelhança de Deus, vem do Protágoras, não vem da Cristandade. A Cristandade vai buscar tudo aos gregos, como sabem, porque a Cristandade é posterior. O Protágoras dizia que o homem é medida de todas as coisas que são e das coisas que não são. A Cristandade foi dizer exatamente a mesma coisa em relação ao divino. Para a ideia sofística ou para a ideia socrática, tom e conteúdo. Eu gosto muito da religião, mas se não fosse a religião, os problemas no Médio Oriente não existiam. Mas concordo com o Platão, com o Napoleão, e concordo com o Karl Marx, que o Napoleão diz que a religião é o que impede o pobre de matar o rico, é verdade, e a religião, diz o Napoleão, claro, a religião é o ópio do povo, como diz o Karl Marx. Efetivamente, o povo estúpido precisa ter uma metafísica, porque são demasiado estúpidos e demasiado violentos e demasiado fanáticos, e reconheço que um mundo sem religião é difícil de ser governado, muito difícil. Mas se não fosse a religião, provavelmente estava mesmo toda abatatada, mas o problema do Médio Oriente, neste caso Irão, Israel e os países ocidentais, tem a ver com a religião. Por isso é que o Alexandre destruiu por séculos. Destruiu tudo. Era mesmo para acabar com aquele fanatismo. E acabou. Às vezes, eu ser engenheiro Avelino, a única forma é destruir o outro lado. Não há hipótese. Não há sanções diplomáticas, não há... o Putin sabe que pode falar, o Trump sabe que pode falar com o Putin, mas há pessoas que são refratárias ao diálogo. Porquê? Estão para lá do raciocínio, estão para lá da dinâmica filosófica ou racional, ou são doentes mentais muito severos, ou criminosos que estão num registro
suicidário, vivem como os homens numa vida miserável, e então, naquele caos do Exíodo, do princípio foi o caos, até a agonia do Exíodo, não é? Vivem naquele caos, e como tal, querem que os outros também fiquem nesse caos. Quando estão nesse contexto, isso é o Hamas. O Hamas é, como dizia o Bin Laden, os ocidentais vivem sob a lógica da vida, nós queremos é a morte. Já estão mortos, não é? Para a ideia sofística ou para a ideia socrática, e com isto concluo: tom e conteúdo, o impangelma, essência da educação sofística, a arte política pode ser ensinada, unidade e diversidade das virtudes, felicidade e infelicidade, arte da medida, valentia, não é os covardes escondidos, valentia, uma coragem, fundamental para os gregos, saber, fundamento da paideia, claro. O Gorgias, o grande sofista, superior ao Protágoras, talvez. Ficamos no Gorgias, vamos para a minha tese de doutoramento em Direito Penal, versão em português, como sabem, e depois vamos para o Código Penal, e depois vamos para o Código de Processo Penal. É um dia triste. Se vai acabar a batatada o Irão com os países ocidentais, não acredito. O Irão não é uma potência nuclear, graças a Deus, senão estávamos bem tramados. Mas o povo iraniano são uns bacanos, e coitados estão a levar com a fatura disto, não é? Foi como aconteceu com os muçulmanos na altura do 11 de setembro. Os maluquinhos do costume, todos os muçulmanos são umas bestas, porque houve uns maluquinhos que pilotaram os aviões contra as torres gêmeas, como sabem. Todos os muçulmanos eram umas bestas. O povo é assim, são umas bestas, quer dizer, acusam os outros de serem bestas quando eles são os piores bestas, não é? E agora o povo iraniano no Ocidente também está com um problema, porque não tem nada a ver com os malucos da política e estão a levar com a fatura, coitados, não é? Os iranianos são uma simpatia de pessoas, são uma simpatia. Eu vejo muito mais os iranianos como persas, porque vê-se que são povos muito antigos, como o Carlos Filho uma vez falou quando foi ao Iraque cobrir o conflito armado. Os iraquianos são pessoas simpaticíssimas e de grande trato pessoal, vê-se logo que é uma cultura muito antiga. É isso que eu tenho tentado transmitir aos senhores. Estes povos que foram colonizados, que tiveram em conflitos, isto e aquilo e aquilo outro, a Tailândia, o pessoal é um bocado bruto, porquê? Nunca foram colonizados. Estão a ver? Povos com a antiguidade de uma Pérsia, neste caso Irão, o povo é uma simpatia. Os políticos, pois, é o que a gente está a ver. Agora, lá vem os fanáticos em bandeira em arco, isto, aquilo e aquilo outro, os imigrantes. Eu vi alguns discursos políticos deste lado do mundo, tem que se proibir a entrada de determinado tipo de países. Quer dizer, estão a ver? Os coitados dos iranianos, que não têm nada a ver com a política, como é evidente, já estão a levar a fatura. Não houve nenhuma medida implementada, enfim, pelo menos foi ontem a barracada, não houve nenhuma medida implementada ainda contra o povo. Eu acho que não vai cá para nós, nem 8 nem 80. Mas já os fanáticos do costume pedir medidas de implementação, que é o que o Trump faz, por mais que me custe dizer, contra povos. Não é contra os políticos, é contra os povos. Estão a ver? O André Ventura fugiu o pé para o chinelo a falar do Afeganistão e do Paquistão. Não, este pessoal é tudo... Não, cara, são merda, são todos. O Afeganistão é muito mais complicado que o Irão. Claro, como é evidente. O Irão foi sempre uma civilização extraordinária. O Afeganistão sempre foi, enfim, umas grutas. O Afeganistão nunca foi civilizado. Nunca, sempre foi tribal. Persépolis, Babilónia, punham um canto cheio de teias de aranha a Nova Iorque. Em termos civilizacionais, naquele tempo, no século IV a.C., quando Alexandre foi lá, infelizmente, ou felizmente, não sei, se calhar teve que ser, enfim, aquilo era uma coisa fabulosa. Eles têm essa herança. O Irão são pessoas profundamente civilizadas. Não se pode confundir trocar a nuvem por Juno.
O povo são pessoas muito sofisticadas, como o Carlos Fino falou dos iraquianos. São pessoas muito civilizadas, estão há séculos e séculos e séculos em formação civilizacional. Os valores deles são bons? São. Não são os nossos, mas são pessoas com valores muito bons do ponto de vista civilizacional. À maneira deles, como é evidente, não é? Hoje em dia muito baseado na religião, mas o povo são impecáveis, não é? Por isso é que eu também fiquei um bocado esquisito com a história do Luís Aventura a estar a focalizar-se em países. Eu disse, muito cuidado quando temos aqui uma listinha de pessoas que não são desejáveis. Faz lembrar o Sr. Adolfo, tinha aquela listinha de nacionalidades, de religiões, de orientações sexuais, de cores das peles, que ele queria limpar. E limpou. Chamou isso solução final. Era mesmo para acabar. Os senhores, quando começam com listinhas, pessoas de determinada religião não podem entrar, pessoas de determinada cor da pele não podem entrar, pessoas de determinado país não podem entrar, são iguaizinhos ao Sr. Adolfo. As pessoas é que sabem da vossa vida, não é? A ideia, como sabem, é profundamente discriminatória. Não vão ver uma única discriminação na paideia. Nenhuma. E são valores criados no século V e IV a.C. Pelo Sócrates, pelo Platão e pelos Aristóteles, fundamentalmente, e pelos sofistas e pelos outros todos, não é? Mas o tríptico, a Santíssima Trindade, a Santíssima Trindade dos valores ocidentais não é o Deus, Nosso Senhor, o Espírito Santo, Presidente. Não é. A Santíssima Trindade dos valores ocidentais, dos valores civilizacionais do Ocidente, é Sócrates, Platão e Aristóteles. Por isso é que ainda são tão estudados e por isso é que foram tão difíceis de ser desmontados. O Aristóteles, na física, na cosmologia, demorou 2000 anos, só o Galileu, no século XV. Bem, 15 para 16, literalmente 2000 anos. Na lógica, o Aristóteles demorou 2400, foi no século XX ao Wittgenstein, também não tinha sido desmontado. Da taxonomia, foi com o Linneu, o famoso vulgar Linneu, no século XVIII, também não tinha sido desmontado. Aristóteles demorou, século XVIII para o século IV, 2200 anos a ser desmontado pelo Linneu, na taxonomia. Na química, o Lavoisier, também no século XVIII, sou engenheiro, o Aristóteles também era química. A química de Aristóteles só foi desmontada pelo Lavoisier, também no século XVIII. E por aí adiante, não é? E por aí adiante. O que nós devemos a Aristóteles. O Aristóteles alguma vez legitimava o que o Alexandre Grande fez em Persépolis? Acho que não. Mas não sei, não, como ao Steve Jobs, não lhe posso fazer nenhuma pergunta, infelizmente. Nós não podemos, os meus confrades têm razão, nós não podemos entrar na lógica do adoecimento do crime. Do ponto de vista geopolítico, cada um sabe da sua vida, como é evidente. Cada um sabe da sua vida. Se os senhores querem ir para hospitais psiquiátricos e a cadeias, vão parar. Porque o Código Penal está lá para sancionar as pessoas, como é evidente, quando fazem mais neira. E tem que estar. Os países, recomendo vivamente, que não entrem nessa lógica, porque senão já tivemos 2 guerras mundiais na Europa, e já tivemos Persépolis incendiada. Até foi uma espécie de um ataque nuclear. Incendiaram tudo, hein? Ficou tudo, destruíram tudo. Atenção. Aliás, o próprio Júlio César, quando invadiu a Gália, a atual França, fez 1 milhão de mortos e 1 milhão de escravos. Quantos gauleses existiam? O Asterix, e o Obelix, e o Panoramix, e o Ediafix, que era o cãozinho. Quantos gauleses existiam? 3 milhões. O Pol Pot matou 1/3 da população. O Júlio César matou 2/3. Vocês estão a ver? Pois, os comunas, sim, a gente sabe que os comunas são umas bestas, mas estão esquecidos como é que se fazia as coisas no tempo da extrema-direita, não é? Por isso é que eu fui sempre todo duro com a extrema-direita. Não tem moral para falar dos comunas, fazem o mesmo. Com mais séculos, menos séculos, é a mesma merda, o xereque é diferente. O Júlio César matou 1 milhão e fez 1 milhão de escravos. Havia 3 milhões de franceses, gauleses naquele tempo, só ficou 1 milhão. Bom, vamos para a tese. Onde é que eu estava? Estou sempre à procura dela. Tínhamos ficado no professor Batista Machado.
E bem, é difícil encontrar, não é? Porque como isto está em PDF, abre em outros sítios. Enfim. Pois, enquanto eu encontro isto, eu recomendo vivamente que os senhores não comecem numa iranofobia como começaram com os russos, com uma russofobia. O povo são uns bacanas, pá, são pessoas simpaticíssimas, como o engenheiro Lino viu, um estudante do Irão, de doutoramento em Portugal, é uma pessoa simpaticíssima, ficou surpreendido que elas é que mandam, pois é, a gente já sabe. E eu recomendo vivamente que os senhores vejam quem é que está na cabeça da manada. Se é o Ayatollah a mandar, eu acho, a minha intuição diz-me que é mais grupinhos fanáticos dentro da própria Guarda Revolucionária do que a própria Guarda Revolucionária. Eu acho que eles todos, o Ayatollah que eu tenho aquilo bem amarrado, sabe mandar, tenho algumas dúvidas que o Ayatollah e a Guarda Revolucionária do Irão estejam, porque os americanos estão sempre, como sabem, em assassinatos seletivos. O outro general era da Guarda Revolucionária, como sabem. Os americanos são tão duros com eles que não estou a ver eles a quererem picar o bicho. Se eles começam a picar os aliados dos americanos, pois, quer dizer, cai-te tudo em cima, não quer dizer, o Ayatollah, parece que o Ayatollah seja tão um anjinho em termos de geopolítica militar, militar e política, mas enfim. O professor Batista Machado, que tínhamos ficado no dever original, como sabem, e tínhamos ficado nessa frase, o dever original, que eu gosto tanto, e na obra histórica do homem, nosso contributo para a obra histórica do homem. No que concerne especificamente à culpa jurídico-penal, a possibilidade de legitimação das específicas exigências à personalidade do homem, se isto acabasse de repente é porque ficou muito quente, permitiriam do mesmo modo aceder à explicitação dos termos em que se poderia exigir ao particular um determinado dever de se constituir em estado de alerta e tensão da consciência ético-essencial, e por essa via, porque apenas neste estado de tensão se opera a síntese de liberdade e necessidade que constitui o vínculo moral. Ainda morta água. Vínculo moral. Qual é o vínculo moral do Hamas? Diz o professor Batista Machado, mais uma vez, Antropologia, Existencialismo e Direito, obra de Espécie, volume 2, Filosofia do Direito, Direito Público e outros, 1993, página 144, nota 83. Ao concretizarmos a percepção da consciência de licitude e da exigência de determinação de acordo com ela. Neste contexto, a concretização do conceito material de culpa, na sua função jurídico-penal de limitação de exigências dirigidas à responsabilização do agente, não poderá deixar de ter fundamento numa ideia de exigência eminentemente ético-pessoal, radicada na consideração do homem concreto, originário e atuante. Consideração de base esta no esforço de materialização conceptual de culpa imposto desde logo num Estado de Direito democrático. Pela garantia de respeito pela dignidade da pessoa humana. Qual é a dignidade da pessoa humana no Hamas, meio da Mortágua? E com isso, do valor de liberdade individual, possibilitando por esta via uma adequada ligação, estou a citar e com isto concluo, da culpa ao ideário liberal e o seu efeito limitador de responsabilidade, permitindo-se que, através dela, a culpa se torne em censura ético-pessoal. Diz o professor Figueiredo Dias. O professor Figueiredo Dias fala do ideário liberal, o homem liberal, não o homem marxista, nem o homem do Carlos Schmitt, o homem liberal, não é? Figueiredo Dias, culpa e liberdade, os tais cidadãos livres e irracionais. Quem é que são os cidadãos livres e irracionais no Hamas? Figueiredo Dias, culpa e personalidade para uma reconstrução ética ou jurídica do conceito de culpa e direito penal, em liberdade de culpa e direito penal, pós-faixa de segunda edição, 1983, página 244. Eu nem sei o título que vou meter no vídeo,
se é Quo Vadis Mariana Mortágua, Quo Vadis versus Hamas, Mariana Mortágua versus Hamas, Quo Vadis... Epá, eu nem sei, estou aqui a pensar em meter um título mais ou menos decente, que eu não quero meter a rapariga em trabalhos, no sentido de... Enfim, ninguém viu os meus vídeos de dias de hoje, mas de qualquer das formas nunca fiando, não quer dizer que ela... Epá, eu não quero mesmo... Sei lá, eu já nem sei o que vos diga, ninguém vê, mas depois, enfim. Código Penal anotado, comentário do Código Penal, como sabem, a introdução. Tínhamos ficado nas medidas não detentivas que se depositam as melhores esperanças. O Código Penal, desde o professor Eduardo Correia, desde o Von List cá para nós, que obviamente sabe que tratar os criminosos abaixo de cão é errado. Assim, desde logo na multa que ao lado da prisão o Código consagra como outra das penas principais. Está a ver, Sr. Engenheiro José Luís? A luta ao lado da prisão, para o Código Penal, consagra como uma das penas principais. A multa é uma pena. Atenção. É verdade. Medida substitutiva por excelência da prisão foi o que eu vi ao longo de toda a minha vida. É interessante, a não ser que seja um homicídio qualificado, o Código Penal dos países desenvolvidos, por isso é que há acordos de valores estratosféricos às vezes. Os Códigos Penais em geral, se os senhores têm dinheiro, pagam para não ir para a prisão. Pagam danos patrimoniais, pagam danos morais, pagam danos isto, aquilo e aquilo outro, porque o Código Penal, como diz aqui o professor Pinto Albuquerque, bem, aqui não é o professor Pinto Albuquerque, aqui é mesmo a letra da lei, no decreto-lei do professor Eduardo Correia, na parte geral, é o decreto-lei 400/82 de 23 de setembro. Está mesmo no Código Penal, não é nota. Mas realmente a medida substitutiva por excelência da prisão é a multa. Substitui. A sua importância só poderá ser inteiramente avaliada em face do que dispõe a parte especial do Código, que lá chegaremos, onde se faz dela um largo uso, com o que aliás dá cumprimento às mais insistentes recomendações da ciência penal e da pedagogia modernas. Ou seja, o Código Penal prefere muito mais multar as pessoas, parece o Código da Estrada, não é? Mas quem tem dinheiro dificilmente vai para a prisão, a não ser que matem uma pessoa. Aí não há hipótese, aí não há multa nenhuma que vos valha, como é evidente, não é? Como é evidente. Mas para chegar a esse extremo, enfim, já falámos disso muitas vezes. Agora, se não cometem um homicídio qualificado ou simples ou privilegiado, o Código Penal prefere sempre multar as pessoas em vez de as mandar para a cadeia. Tem que ser crimes muito graves para os senhores irem para a cadeia. Depende do que acontece, quais são as consequências dos vossos crimes, não é? O Código utilizou o Código utilizou o sistema dos dias de multa, que permite adaptá-la melhor tanto à culpa como às condições económicas do agente, ou seja, se são ricos, normalmente. E como já atrás houve ocasião de referir, estabeleceu ainda o princípio de conversão em multa da pena de prisão inferior a 6 meses. É uma coisinha de nada. Como, por exemplo, andarem a 200 a hora. Ou a 300 a hora. Não é? Não vão para a cadeia, se é uma bagatela jurídica, como dizia o professor Roxin, são multados. Que é o Código da Estrada a fazer isso também, não é? Mas o Código Penal também faz, não é? Salvo-se o cumprimento da prisão, se entender necessário para a prevenção de futuras infrações. Se vão lá uma vez a tribunal a 300 a hora, os juízes, está bem, pronto, pumba. Foi o que aconteceu a mim. 281 a hora na moto, pumba. Se estivesse lá todas as semanas, isso é outra conversa, não é? Artigo 43, número 1. O artigo 43, número 1 do Código Penal, o Código Penal é mau barato. Mano Mortágua, qual é o Código Penal do Hamas? Sabe, não? Eu não sei. Artigo 43, número 1 do Código Penal é o regime de permanência na habitação, a famosa prisão domiciliária. Não é? Duarte Lima. Número 1. Sempre que o Tribunal concluir que por este meio se realizam de forma adequada e suficiente as finalidades de execução de pena de prisão e o condenado nisso consentir, são executados em regime de permanência na habitação,
com fiscalização por meios técnicos de controle à distância. Vou só ler a linha A. A pena de prisão efetiva não pode ser superior a 2 anos. Tem que ser uma coisinha não muito grave. Não pode ser uma denúncia caluniosa que é privada, é pena efetiva de liberdade até 8 anos de cadeia. Não, quando é muito grave, não ficam em casa. Pois. Pronto, ficamos por aqui em relação ao Código Penal. Código de Processo Penal, volume 2. Vamos para a introdução um bocadinho. Isto deve estar a aquecer cada uma maneira. Vai ser longo o vídeo. Não vou fazer mais, né? Acho que já. Ora, onde é que eu estou? No volume 2 do Código Penal, do Código de Processo Penal. Já tínhamos falado da lista dos comentadores, já tínhamos falado do plano da obra, do índice, da lista de siglas, já tínhamos. Vamos para, esta é a parte 2, livro 6 das fases preliminares, título 1, disposições gerais. Para vos dar também já um bocadinho alguma coisa mais substantiva, não é só outra esparsa. Bibliografia específica do título 1, disposições gerais. Isto é parte 2 do Código de Processo Penal, ok? Volume 2, comentado pelo Sr. Pinto Albuquerque, como sabem, volume 2, quinta edição. Livro 6 das fases preliminares, título 1, disposições gerais. Título 1, disposições gerais. Vejam bem, bibliografia específica do título 1 das disposições gerais. O professor Pinto Albuquerque é uma coisa impressionante. O título 1, no índice, o volume 2, parte 2, livro 6 das fases preliminares, começa com o título 1, disposições gerais. Entendem? Em relação às disposições gerais, o professor Pinto Albuquerque, e depois tem da notícia do crime, e o professor Pinto Albuquerque vai dizer a bibliografia da notícia do crime. Depois tem das medidas cautelares e de polícia, e o professor Pinto Albuquerque vai às medidas cautelares e de polícia. Não sei se estão a ver, cada secção, cada linha quase do Código Penal, o professor Pinto Albuquerque diz, é esta a bibliografia. Em relação a isso, estão a ver o grau de rigor do homem. Jesus, Deus do céu. Bom, bibliografia específica do título 1, Paulo Pinto Albuquerque, 2021, comentário do Código Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, segunda edição de Lisboa, Universidade Católica Editora, 2011. Comentário do Código de Processo Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, quarta edição de Lisboa, Universidade Católica Editora. O seu professor Pinto Albuquerque, o seu professor é um narcísico, só fala de si. Opa, como é que é possível esta vez? Estes intelectuais têm a mania que são os maiores. Somos capazes de ser, né? Atendendo ao que eu vejo. E o povinho iluminado. Está bem, está. Manuel da Costa Manuel da Costa, obviamente pessoa Castro Andrade, no 1992, sobre as proibições de prova em processo penal, Coimbra Editora. Maria João Antunes, um grande beijinho para si, a tal professora que me trata por colega, fartado para rir. 2022, Direito Processual Penal, quarta edição, Coimbra Almedina. Bolina Helena Magalhães, 1994, razão de ser, significado e consequências do princípio da presunção de inocência, artigo 32 do Código da Constituição da República Portuguesa, em boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, volume 60, 1994, páginas 433, 461, 2020, dever de promoção e oportunidade na intervenção sancionatória contra a ordem nacional, dissertação de doutoramento apresentada à Faculdade de Direito Nacional de Lisboa, em Bose Martim, 2007, ZSTW 119, 2007, em alemão, e ficamos
por aqui. Jesus, as pessoas não fazem a mínima ideia de quantos autores eu ponho aqui. Nossa senhora, só para uma linha do Código de Processo Penal. Nunca mais vou sair daqui a ler isto. Enfim, vamos para o artigo do Código de Processo Penal que temos estado a ler, que é o artigo 340 da produção de prova e princípios gerais. Vamos montar-se a aguentar, né? Papá. E tínhamos ficado na nota 10 da admissão de prova relativa ao objetivo do processo, a admissão da prova relativa ao objeto do processo. Também abrange a admissão de prova dos fatos relevantes para a verificação dos pressupostos processuais, das nulidades, das irregularidades e das proibições de prova, e bem assim a admissão de prova dos fatos relevantes para a decisão sobre as questões prévias, interlocutórias ou incidentais verificadas na pendência do processo, incluindo a determinação de fatos relevantes dos fatos relevantes, há aqui sempre uma gralha, dos fatos relevantes para a verificação dos pressupostos das medidas de coação, exatamente, e da garantia patrimonial e da credibilidade das testemunhas, peritos e consultores técnicos. Sob a falta de credibilidade, ver a anotação do artigo 124, como eu já vos disse, o legislador rejeitou, portanto, um espaço de prova livre. Revise. Não há prova livre, não há aqui provas livres. Há prova produzida em sede de julgamento. Não há provas livres aqui. Dos factos relevantes para questões de natureza processual, provido de regras diferentes de admissão de prova. Sobre estas regras da Revise, ver Maia Gostner 2007, parágrafo 244, a linha 7 e 9, e KK Erdogan, parágrafo 244, a linha 4 e 10. Esta rejeição é, aliás, consonante com o âmbito de aplicação do princípio in dubio pro reo, ver a noção ao artigo 127, que é in dubio pro reo, como sabem, e com o princípio do contraditório. Neste sentido, o Acórdão de Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Mirazvili versus Rússia, de 11 de 12 de 2008, que conclui, não só a prova diretamente relevante para os factos do caso deve ser examinada num processo contraditório, adversarial procedure, mas também outra prova que possa relacionar-se com a admissibility, fiabilidade, reliability e completude, completeness, daquela. Ele está a citar em inglês, porque foi o acórdão redigido em inglês. Perdão. Ficamos no final da nota 10. A nota 11 é o poder mais vinculado do juiz. E para concluir, está-se a aguentar uma telemóvel lá. Está-se a aguentar. Volume 1, Código de Processo Penal. Estamos na introdução à quarta edição. Tínhamos ficado na lei número 26 de 2010. A lei número 33 de 2010 de 29, que regula, isto é a introdução à quarta edição, a lei número 33 de 2010 que regula a utilização de meios técnicos à distância e revoga a lei número 12299 de 28, a lei número 36 de 2010 de 29 que altera o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, a lei número 37 de 2010 de 29 que altera a lei geral tributária em matéria de derrogação de sigilo bancário, a lei número 42 de 2010 de 3 de 9 que altera a lei 93/99 de 14 de 7 relativo ao regime de proteção de testemunhas. E estamos quase a acabar a introdução à quarta edição. Em relação à letra do texto, à letra da lei neste caso, os senhores têm muita sorte, o Ocidente está codificado em termos de valores e em termos de lei. Porque, como podem ver, no resto do mundo não é bem assim. Mas nós é que somos os brutos. Olha, só para saber. É que nós é que somos os brutos. E na Mortágua,
Olha, você nunca viveu fora da Europa. Não sei se viveu em Inglaterra num tempo de doutoramento, mas olha que Inglaterra não é a faixa de Gaza. Nota 22, artigo 127 do Código de Processo Penal, e com isso concluo, o vídeo já vai muito longo. Artigo 127, livre apreciação de prova. Nota 22. Finda a apreciação de prova, o juiz pode deparar com uma dúvida insanável sobre os fatos. Deve então aplicar o princípio in dubio pro réu. Ver a anotação ao artigo 4. Pois porque essa aqui é a questão, entendem? Quando há dúvidas em julgamento, absolve-se. Quando há dúvidas, as pessoas normais, como diz o povo, dão o benefício da dúvida. Os criminosos e os doentes mentais não pensam de forma lógica e racional. Pensam de forma doente e criminosa. Entendem? Não há benefício da dúvida. Não há indúbio pro réu. Há certezas absolutas. Há verdades dogmáticas. Como dizia o Bertrand Russell, o idiota está cheio de certezas e o sábio está cheio de dúvidas. Essa a diferença. Artigo 4. Integração de lacunas. Artigo 4 do Código de Processo Penal. Artigo 4. Integração de lacunas nos casos omissos, quando as disposições deste Código não puderem aplicar-se por analogia, observam-se as normas do processo civil que se harmonizam com o processo penal e, na falta delas, aplicam-se os princípios gerais do processo penal. Está bem feito o código, nunca falha quando há qualquer lacuna. Mas tem que estar legislado pelo Parlamento, pelo Conselho de Ministros também às vezes, mas a lei é uma emanação do espírito do povo, e isso que os senhores têm que perceber. Nós somos uma das 23 democracias plenas. O Código de Processo Penal é um exemplo disso, e o Código Penal também. O Hamas vive na selva. Aliás, pior, mas enfim. Para concluir, o princípio só vale para dúvidas insanáveis sob a verificação ou não de factos. Não vale para dúvidas sobre a interpretação do sentido da lei ou sobre a subsunção de um facto à lei. Como é evidente, não é? Especulações, mandar barra à parede, está bem, está. O princípio aplica-se na determinação de todos os fatos objetivos ou subjetivos relevantes para a definição e graduação da responsabilidade criminal. Ficamos na nota 25 do artigo 125 do Código de Processo Penal e acho que vou ficar por aqui. Meus amigos, não sei se faço mais algum vídeo, acho que não. Já é muito longo o vídeo e os senhores não veem nada. Os senhores não veem nada. Quase 500 visualizações hoje em dia. Um abraço, meu namorado Tago, um beijinho para si. Pense lá. Epá, quem tiver informação, digam-me quem é que vai fazer segurança à rapariga. Digam-me, se a rapariga vai num barquito, estilo quartiço lá do Arieiro, sem segurança nenhuma, até a CIA tem um corpo de proteção especial, um corpo de segurança especial de antigos militares de tropas especiais quando vai para estes cenários. Não é preciso estar a guerra, é só um cenário complexo. Até a CIA, e se eles estão habituados, enfim, não é a faca da liga. Por isso, se souberem, estou bem preocupado com a rapariga. Se souberem quem é que vai fazer segurança à rapariga, como é que isso está organizado, quem é que a vai levar, pá, digam-me. Está bem? Um abraço, muito obrigado.